Olá pessoal, eu sou a Lívia Biscotto, professora de português, e hoje eu vou provar para você que você não precisa ficar decorando um monte de regra de crase para poder aprender a matéria, tá? Você vai aprender aqui que, sabendo aplicar a regra geral, você vai acertar as questões e vai escrever corretamente no seu dia a dia. A questão é entender. Então, se você quer saber como, fique até o final do vídeo e eu já peço desde agora para curtir aqui embaixo, inscrever-se no canal e clicar no sininho para ser avisado sobre os novos vídeos que eu vou lançar aqui. Então, pessoal, antes de tudo, eu quero dizer para vocês que, vamos lembrar, crase não é acento, a crase é um fenômeno linguístico de junção de duas letras A, tá? Eu tenho uma preposição, um A artigo e eles juntos formam um A com crase, formam a crase, mas o sinal é o acento grave, tá bom? Então esse é só um detalhe para vocês ficarem atentos aí. Vamos à nossa questão. Vou colocar o slide aqui para vocês. Assinale a opção em que o sinal indicativo de crase está empregado em conformidade com a norma padrão da língua. Gente, a gente já vê aqui, olha, que se eu digo que algo está em conformidade com a norma padrão, eu estou querendo que está correto, beleza? Olha, vou fazer um esqueminha bem rápido e vocês não vão se esquecer nunca mais. É o seguinte, se eu tiver A e somar com O, se eu tenho na língua o A mais o O, eu tenho o AU, certo? Normal. Só que, se eu tiver o A mais o A, se eu fosse seguir essa lógica, eu teria que ter o A, assim, certo? Mas o que aconteceu? Vamos supor essa questão. Eu acho muito feio, vocês acham? Eu acho que quem foi criar, vamos supor que alguém criou a língua, né, de uma forma simples assim, e pegou e achou que estava horroroso, né? Falou assim, nossa, duas letras assim seguidas, né? Acho que ficou brega, acho que não deu certo, vamos mudar? Aí o que foi feito? Eles apagaram a segunda letra A, mas falaram assim, mas agora a gente tem que diferenciar, né? Como é que faz? Aí eles falaram, não, vou colocar um risquinho, vamos colocar um traço, só para indicar que tinha outro A aqui dentro. Então é como se fosse uma setinha, tá falando, ei, aqui tem outro dentro. Então vamos lá. Vamos ver, olha como é que ficou. Foi essa lógica, eles colocaram aqui, ó, aqui tem dois, mas aí eles foram lá e apagaram o segundo. Aí, o que vocês acharam? Eu acho que realmente ficou mais bonito. Se vocês acham que ficou mais bonito, depois vocês comentem aqui. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Eu acho que ficou top. Então, mas aí por que dois As, Lívia? Vamos lá. O primeiro A é um A de preposição, tá? E o segundo A é um artigo, tá? É um artigo o quê? Definido feminino, tá? Então vamos lá. O que é? Vamos recapitular de forma bem breve aqui. Olha, a preposição é aquela classe de palavras que ela existe, né? Como ela é um conector, né? Ela liga palavras. E a gente vai ter que analisar o quê? A primeira palavra que veio antes desse A, né? Para ver se ele exige a preposição A ou não. Se é um verbo que exige a preposição A ou se é um nome que exige a preposição A. Então, a primeira coisa é você analisar se essa preposição existe, se ela está presente. Segunda parte é analisar se existe o artigo A. O artigo é aquela palavra que acompanha os nomes, acompanha os substantivos. Tá? No caso, ele é o que? Definido, aí você vai ter que olhar no contexto se é definido e se é feminino, se é uma palavra feminina, tá bom? Então, você vai analisar. Primeiro, tem preposição? Se tiver, já é meio caminho andado. Depois, tem artigo? Se tiver, então tem a crase. Tem que ter esses dois, tá bom? Então, vamos analisar as nossas frases. Vamos lá, agora já temos o conhecimento necessário. Letra A. Segundo Cuarón, o cinema deve voltar seu olhar a todos aqueles para quem ninguém olha. Vamos lá. Eu vou sempre colocar aqui para a gente ver. Isso é o que você vai fazer na sua prova, na sua casa, tá? Anota. Primeiro A. Vê se ele existe. Ele é um A de preposição.
Quando eu olho, cinema deve se voltar seu olhar. Voltar seu olhar a alguma coisa, voltar seu olhar a alguém, tem a preposição? Tem. Então, aí já temos 50% aí dos pré-requisitos. O segundo A é o quê? É o artigo. Existe artigo A antes de todos? Né? A todos. Eu tenho um artigo? Não. Primeiro, todos já é palavra masculina, não tem nem como, né? Mas mesmo se fosse todas, eu não poderia. Mesmo se fosse, se fosse a palavra todas, mesmo assim, eu não poderia ter crase antes. Por quê? Gente, o artigo é aquela palavrinha que vem antes do nome, né? Mas nesse caso desses pronomes indefinidos, ele não aparece, tá? Pensa aí, eu posso falar o quê? Todas as mulheres são bonitas. Posso falar, mas eu não posso falar todas as mulheres são bonitas. Deu pra ver? O artigo, ele não vem antes de todas, não existe, tá bom? Então, quando eu falo todas, eu não falo as. Por isso que mesmo se tivesse no feminino, eu não teria a crase aqui, tá? Eu só teria a preposição. Então, consequentemente, letra A tá errada. Letra B. Roma chegou a receber o Oscar de melhor filme estrangeiro, o que gerou certa polêmica. Primeiro A. Primeiro A, ele é a preposição. A preposição, ela existe aí no contexto? Roma chegou a receber. Verbo chegar. Quem chega? Chega a algum lugar, chega a alguma coisa? Tem a preposição a? Tem. Mas receber, existe artigo antes de receber? Né? Não. Por quê? Porque receber é verbo. Tá? O segundo A, então, que é o A de artigo, ele não existe. Então, não existe crase. A crase não precisa dos dois? Se tem um e não tem outro, não tem crase. Então, vocês perceberam, antes de verbo, não tem crase. Mas é aí que entra. Lívia, mas eu já tinha aprendido essa regra de que antes de crase, antes de verbo, não existe crase. Tá bom, isso é verdade, mas não é uma outra regra, tá? Eu quero que vocês aprendam isso, porque senão vocês ficam lá decorando uma lista de frases e acham que tá arrasando, né? Vocês ficam super felizes. Vocês ficam assim, nossa, eu aprendi um tanto de coisa aqui. Gente, pra quê? Pra que você tá aprendendo esse tanto de lista, esse tanto de frase que você não tá nem entendendo? Se você souber a regra geral, você vai ver que isso aqui é uma aplicação da regra geral, né? Você não precisa decorar que não existe crase antes de verbo, se você souber o que é a crase, né? Você raciocina, se crase é preposição com artigo, no caso não tem artigo, então não tem crase também, certo? Então é uma questão de raciocinar, tá bom? O português, ele precisa de interpretação. Então vamos para a nossa questão de novo, tá bom? C. Em 2019, o Oscar de melhor direção foi concedido a Afonso Cuarón por Roma. Gente, vamos lá. O Oscar de melhor direção foi concedido a... Vamos analisar. Primeiro, vamos ver se existem dois As aí. O primeiro A, ele é sempre da preposição. Existe preposição aí? Foi concedido a. Algo é concedido a alguém? Sim, você tem a preposição aí, você tem. E o segundo A? O segundo A é o A de artigo. Eu uso o artigo antes de Alfonso, né, que é o nome masculino? Não, tá bom? Por que que eu não utilizo? Porque o A é um artigo definido feminino. Então, aqui também está errado. Mas, é claro, né, eu vou só mencionar brevemente a exceção. Aí sim é uma exceção. Desta vez não é aplicação da regra geral, desta vez é uma exceção. Que é, você vai utilizar crase antes de nomes masculinos, se for na expressão a moda de, se tiver implícito que é a moda de. Então, se eu falar cadeiras a Luiz XV, aí eu posso colocar a crase antes de Luiz, porque na verdade eu estou colocando a moda de Luiz XV, ok? Então, nesse caso de a moda de, você tem a exceção, você vai ter que sair um pouco da regra geral. Mas são poucos os casos em que você realmente precisa ir além, tá? Com a regra geral dá para você fazer muita coisa. Então, nesse caso, nós seguimos apenas a regra normal, tá bom? Então, vamos lá. Letra D.
o cineasta mostrou-se grato por terem dado valor a um filme centrado em uma mulher indígena. Gente, vamos lá. Dá valor a... Quem dá valor a alguma coisa? Vamos lá. Eu tenho o primeiro a, que é o a de preposição, existe? Você dá valor a alguma coisa? Sim, existe. O segundo a, que é um a de artigo. Pessoal, tem artigo antes de um filme? O artigo a? Não, né? Então, já tá errado. Filme já é masculino, já começa por aí, um. E outra coisa, gente, vamos analisar. O a, esse a, ele é um artigo definido, certo? E um é um artigo indefinido, da mesma forma que uma. Então, você não pode também... Ah, Lívia, e se fosse novela? Se fosse a uma novela. Se fosse a uma novela, você tem que colocar assim. Você não pode colocar com a crase. Por quê? Porque a crase indica que existe uma preposição aí dentro. Uma preposição e um artigo. Só que o artigo já está na frente. Você não pode colocar dois artigos, um em seguida do outro, tá? Então, se existe o artigo uma na frente, né, ou um ou outro, ou você coloca o a com crase, ou você coloca o uma. Não pode os dois. Letra E. Quarona agradeceu às atrizes Yalitza Aparicio e Marina de Tavira, dizendo que elas são o filme. Vamos lá, as. Quem agradece, agradece a alguém? Sim. Então, primeiro a, que é a preposição existe? Existe. E o segundo a? O segundo a, que é o a de artigo. O artigo atrizes é feminino? Eu posso falar as atrizes? Posso. Então, se eu tenho o primeiro a e eu tenho o segundo a, eu cheguei à minha conclusão aqui. Eu tenho uma que é correta. Então, gente, o nosso gabarito foi letra E. Espero ter mostrado aí para vocês, espero ter ajudado para vocês compreenderem melhor o que é crase, você vai saber analisar melhor na sua prova e para escrever no seu dia a dia também, é claro. Então, não saia desse vídeo sem antes curtir aqui, inscrever-se no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Deixe também nos comentários se você tem alguma dúvida e comentários, sugestões para próximos vídeos. Até mais!